Oi, tudo bem? Eu sou Rafa de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Antes de tudo, eu quero dizer que essa semana, de segunda a sexta, do dia 11 a 15 de julho, o meu livro Margot Adormecida vai estar de graça na Amazon para quem quiser baixar e ler. Pode ficar à vontade, comente, eu vou ficar bastante feliz se você dedicar um tempinho para dar uma olhada no meu livro. E hoje eu quero falar desse livro aqui, The Modern Library Writers Workshop, escrito pelo Stephen Korr. Eu sei que esse livro tem em português, eu acho que chama Oficina de Escrita. E esse Stephen Korr, ele é um professor de escrita criativa de algumas faculdades americanas. Ele dá aula na Columbia, dá aula em Princeton. E eu posso dizer que esse livro aqui foi um dos melhores livros de escrita criativa que eu já vi. Eu já li muita coisa de escrita criativa, li realmente muitos materiais, já fiz várias oficinas de escrita, mas esse aqui se diferencia de muitos que eu já li por algumas razões. A primeira delas é que esse livro utiliza muitas citações de escritores famosos. Pessoalmente, eu acho que nada melhor do que um escritor para falar sobre como funciona a escrita para eles, né? Eu não posso falar para os outros escritores, mas eu posso falar por mim mesmo, como as coisas acontecem comigo, como é que eu concebo uma trama, como é que eu concebo os personagens. Então, nesse sentido, quando ele opta por utilizar as falas dos autores, né? Ele faz citações do Stephen King, faz citações do Faulkner, do Hemingway, do Nabokov. Ele cita muitos autores, principalmente norte-americanos e ingleses. Mas isso não é um problema. Eu acho que há alguns processos meio que recorrentes entre os escritores, né? Alguns preferem escrever planejando bem a história antes de começar a escrever, outros preferem sentar a escrever e deixar rolar, outros preferem fazer um pouquinho de planejamento só e deixar também fluir. Não há muitas opções de como trabalhar, na verdade, mas acho que o Stephen Korr é muito abrangente nesse livro. Ele avalia vários estilos de escrita diferentes, várias maneiras de escrever diferentes, e ele não é voltado apenas para a alta literatura, não é voltado apenas para a ficção literária, ele é voltado também para qualquer tipo de ficção, tanto mais comercial quanto mais sofisticada. O livro é dividido em algumas partes. Ele tem uma parte que é sobre como começar a escrever, como você criar a coragem para sentar e escrever. Depois ele tem falando sobre a vida da escrita, são algumas recomendações para você observar melhor o mundo, para você criar o hábito de escrita. Depois tem como conceber uma história, também como criar personagens. Um outro capítulo que é sobre desenvolver a própria voz, né, desenvolver o próprio estilo. Há um capítulo apenas para a escrita de memórias, de autobiografias ou livros autobiográficos. E os mais interessantes para mim, na verdade, de longe, são os dois últimos capítulos, que é um sobre como trabalhar o manuscrito depois de pronto. Você acabou a primeira versão, quando você vai voltar para poder revisar ele. E o último capítulo, que é como concluir o livro, como se encerrar ele de vez. Não é um livro que apresenta exercícios de escrita, na verdade ele apresenta só algumas técnicas gerais de como meio que se põe em sintonia com o teu livro e com a escrita. Não é um livro prático, eu acho, não é assim, não vai te propor, faça um tipo de narração assim, um tipo de descrição assim, como eu fiz na minha oficina, por exemplo. Não é desse estilo, ele é um pouco mais conceitual, mas mesmo assim eu acho que estimula. Raramente eu leio livros que ensinam a escrever ou que trabalham a questão da escrita que me incentiva a escrever. Eu, quando li esse livro, toda hora eu falei assim, putz, preciso lá sentar a escrever, preciso lá sentar a escrever. É um livro que dá um gás pra você, sabe? É um livro que te dá um incentivo, e eu senti bastante motivado por esse livro, e eu acho que ele cumpre bem o papel. E como eu mencionei, os últimos dois capítulos são sobre revisão, e isso é uma coisa que é muito difícil. Muitos escritores não sabem como revisar o livro, não sabem como abordar essa etapa. E como eu acabei um romance recentemente, faz uns meses, mas eu estava bastante fresco esse processo para mim ainda, foi incrível ver ele escrevendo algumas técnicas para poder revisar melhor, como revisar a segunda versão, como preparar a terceira versão, como preparar a versão definitiva. Então foi um livro muito interessante, e algo que eu senti, assim, que eu me identifiquei muito, é que tem muitas coisas aqui que eu já tinha lido em outros livros, já tinha visto em outros cursos, mas tem muita coisa que ele fala aqui que foram conclusões que eu cheguei por conta própria, que eu já falei em alguns textos que eu escrevi, já falei nos vídeos que eu fiz aqui, e que eram conclusões próprias da minha trajetória como escritor, coisas que eu descobri no caminho, descobri na raça, né? E quando eu li isso aqui nesse livro, quando eu li o Stephen Korr falando sobre isso, pra mim, putz, foi uma sensação de que eu tava fazendo uma coisa certa, de que eu tinha uma noção correta do que eu tava fazendo, e que, claro, não sou o único que pensa assim, que tem outros escritores famosos que também já passaram por isso. E o que eu penso, assim, o mais importante desse tipo de livro, ou de oficinas literárias, ou de cursos, não é que você vai aprender a escrever nesses cursos, se você não vai se tornar um escritor, se você não vai se tornar um gênio por causa disso, né? Não é essa a proposta, não é isso que eles se propõem. Na verdade,
as oficinas literárias, ao meu ver, elas servem para fornecer umas ferramentas básicas para você poder sentar e produzir seu livro. É o instrumental, são as técnicas. Ninguém vai te ensinar a ser escritor. Eles vão te ensinar só quais são as técnicas que existem e que você pode utilizar para escrever sua história. Via de regra, qualquer um que fosse fazer um curso desse ou ler um livro desse já seria um escritor. E você está buscando um direcionamento no seu caminho. Então, a meu ver, esse livro aqui é mais para quem já escreve, para quem já tem um tempinho aí, uns anos de carreira, uns 2 anos de escrita aí, que vai encontrar nisso aqui uma maneira de refinar a sua escrita. Eu não sei se alguém que pega esse livro do zero, alguém que nunca escreveu um livro na vida, vai pegar esse livro aqui e vai entender o que ele está falando. Talvez entenda, eu acho que não é impossível, mas eu tenho muita coisa aqui que depende de um certo fracasso, sabe? Depende de uma tentativa e erro, depende de muita porta na cara para você aprender certas coisas que são aqui. Pelo menos a minha opinião. Mas é um livro fenomenal. Eu gostei bastante mesmo. Eu vou reler algumas vezes, provavelmente. É o tipo de livro que eu vou voltar de vez em quando para dar uma consultada em algumas coisas. Principalmente quando tiver em cada etapa que ele escreve aqui. Quando eu for voltar a escrever um livro, talvez seja em breve, mas quando eu voltar a escrever algum outro livro, eu já vou dar uma relida em alguns capítulos aqui. E também no final tem uma referência aqui com alguns livros clássicos sobre escrita. Muitos eu já li, mas tem alguns livros que eu não conhecia, então eu vou procurar também as referências que ele utilizou aqui, porque é fundamental que o escritor se dedique a entender o que ele faz. Embora seja muito intuitivo, embora seja muito automático às vezes, uma coisa que acontece meio fora do nosso controle, mas existem técnicas e existem maneiras de você controlar essas técnicas a seu favor, para melhorar o seu trabalho. Então eu recomendo esse livro, realmente eu acho que se você encontrar aí para comprar, Stephen Corr, tá aqui o nome dele aqui embaixo, Stephen Corr. Então se você encontrar esse livro, vale a pena ler, porque tem muita informação legal aqui, tem muita informação importante que talvez ajude você a melhorar a sua escrita. Ou pelo menos a compreender melhor o que você faz. Se você já leu esse livro, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você tem alguma outra recomendação de livro de escrita também, pode comentar aí embaixo. Se você gostou do joinha desse vídeo, assina o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. E aproveite também para a semana aí, de segunda a sexta, para procurar meu livro na internet, é o Margot Adormecida, tá na Amazon, vai estar de graça. Leia e deixe seu comentário também por lá. Abraço e até mais. Tchau!